Na garupa com rabetão, na viela eu consciente. É que eu tenho um dom. Também não. Aí o motor tá sério, hoje o motor tá sério. E aí, paizão, boa noite. Boa. É, Cauã. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Já corta, já corta, Aí, o já corta. bagulho vai. Lá no Insta lá. O cara ali que é o pai dele. Se liga, tu tá falando do cara aí, seu nome do motorista, ô louco? Não, Tá você tá falando na live aí, ó. Já corta isso daí, moço. Corta que isso aí, você é louco. Aí, esses dias ele não filmou Aí, rapaziada, o todo respeito. Tu vai cortar tua voz aí, tu fala pra caralho. Não, não. Ai, cuzão. Não vou postar não, vou postar Não, não, não. o Black é só essa parte aí de resto Não, foi é- Não, nem posso, pô, nem posso. Não, Não posso caralho. Já posta, não, mano, pode quando a pessoa perde, né? Não, pode, É perreco, mas não, é só perreco, se pai. tu conseguisse cortar essa parte que ele falou essa merda aí, ó. Não, os caras Pagar nosso entender, pai. bloco, quebrado, Thiago, olha o que tá falando, já É vem. distração, é Não, mulagem. mas já, Black, entendeu? essas camadas que Legal, tá falando aí. nada sério. Tá pro YouTube, tá pro YouTube.